Olá, tudo bem? No Papo de Vendas de hoje eu quero falar para você que trabalha na área comercial, né? Ou seja, a gente está fazendo 5 meses que a gente está no meio dessa pandemia, muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo e muita coisa ainda pode acontecer. Então, por melhor que estejam os seus resultados, por mais privilegiado que você tenha sido com essa pandemia, você tem que ficar atento e prestar atenção no que eu tenho para te falar. É um vídeo um pouquinho mais longo, que a gente vai fazer uma retrospectiva, porque a gente precisa entender o que aconteceu, está acontecendo e o que pode acontecer, para que a gente possa tomar as decisões mais assertivas e mais corretas para os próximos 4 meses, porque o jogo ainda não terminou, então não dá para baixar a guarda, né? Então, no primeiro momento, todas as empresas foram impactadas abruptamente, né? Algumas empresas, em função das circunstâncias, né, foram privilegiadas, então estão conseguindo surfar, assimilaram e se adaptaram rapidamente, né? Todo o ecossistema que trabalha com supermercados, né, e seus fornecedores foram privilegiados, porque não precisaram parar suas produções, tiveram que fazer ajustes de logística, de quantidade, de incremento de produção, contratar mais gente, mas administrar excesso de vendas é muito melhor do que você administrar falta de vendas, né? Então, para a maioria das empresas, essa pandemia causou um dano sem precedência no mercado e em todas as crises do mundo, né? E de todas as ocasiões. Então a gente tem uma infinidade de empresas que está tentando suportar a crise e uma grande parte delas simplesmente quebrou. Estatísticas mostram que mais de 500 mil empresas no Brasil, principalmente pequenas, simplesmente faliram. Mais de 3.500 estão com recuperação judicial e mais de 270 mil empresas estão inadimplentes. Tem contas a pagar, estão devendo e com índice de inadimplência muito grande. Então, esse primeiro momento, ele privilegiou alguns segmentos, mas outros não estão tendo alternativas. E não vem aqui você dizer, porque você está surfando, está vendendo, que está faltando imaginação, que a pessoa não está sendo competente, não está saindo, olhando fora da caixa, porque tem segmentos que não tiveram o que fazer. O que você vai fazer com o seu hotel que não pode abrir, não pode receber hóspede? Que tipo de alternativa você pode? É só paliativa. Ou seja, todo mundo está criando situações paliativas para manter, para sobreviver e passar por esse momento. O segmento de eventos simplesmente evaporou, né? Ou seja, de transporte público, as concessionárias, as empresas de ônibus das cidades, a maioria quebrou, porque o transporte foi cerceado. O que o cara ia fazer com um monte de ônibus? Qual era a alternativa que ele ia ter com ônibus? Então não vem aqui você dizer, porque está surfando, que faltou gente, que faltou competência, que faltou recurso, porque tem segmentos que não tiveram o que fazer. Então, se você está surfando bem, está vendendo bem, parabéns, bacana, pô, estou feliz da vida, ainda bem que vocês estão fazendo a economia rodar, né? Então, como a gente não imaginava, ou como as pessoas não sabiam por quanto tempo essa crise ia a permanecer, elas correram para dentro do supermercado ali em março e compraram muito além do que precisava comprar. E isso gerou essa demanda gigantesca, né, de resultados de venda, que toda a cadeia que atende supermercado está rindo para as paredes, né? Pouquíssimas empresas não tiveram vendas exponenciais. Mas só que o que acontece? Isso ajeitou a cadeia supermercadista, mas ali, finalizando abril e maio, os consumidores já tinham percebido que os supermercados não fechariam em função da pandemia. Então, a venda começou a ser equilibrada, normal. Então, os supermercados começaram a vender e as vendas de todos os fornecedores do supermercado começaram a cair em alguns segmentos, né? Lógico que a gente também notou que alguns segmentos da economia, né, e alguns produtos do supermercado, mesmo com a volta do consumo normal, eles mantiveram alta, né? Então, produtos de higiene, produtos de limpeza, farinha de trigo, fermento, as vendas cresceram exponencialmente e vão continuar em patamares muito grandes e muito bons para esse segmento. Basta você ver o balanço de vendas de todas as empresas e moinhos aí pelo Brasil para você ver o resultado de venda, que foi fantástico, né? Então, as pessoas provaram, começaram a fazer, porque estavam dentro de casa, e aí isso virou um hábito do seu dia a dia e vai perdurar até depois da crise, né? Mas em maio também ficou muito claro, né, que as pessoas viram que o tempo de reclusão dentro de casa ia ser muito maior do que o estava previsto. Então, o que aconteceu? As pessoas tiveram que trazer para dentro de casa o trabalho, a escola, o lazer, a academia, o asilo, o pet shop, as creches, veio tudo para dentro de casa.
Então a casa virou o centro, o universo das pessoas. Tá? Então, tudo que começou a ser movimentado em função de trazer para dentro de casa essa parte foi gigantesco, né? Então a gente viu aí venda de jogos, brinquedo, esteira ergométrica, bicicleta, cadeira para escritório, bancada para escritório, papel, cartucho. Então isso vendeu de forma exponencial, linha marrom cresceu exponencialmente, o pessoal quer lazer dentro de casa, então comprou o home theater, comprou a televisão melhor, comprou um som melhor para escutar música. Então isso movimentou alguns segmentos assim de forma exponencial e muito bacana, né? E aí essas pessoas dentro de casa, sabendo que vão ficar mais tempo, abriram novas perspectivas e novas possibilidades. Eles começaram a olhar para dentro de casa, né? Porque mais tempo dentro de casa você começa a reparar o que está precisando fazer uma manutenção, uma recuperação, fazer melhor. Então, o segmento de casa todo começou a demandar bastante. Então, se você for falar hoje com todas as empresas que trabalham com roupa de cama, mesa e banho, com iluminação, com louças, material de banheiro, essa turma não tem do que reclamar, porque está vendendo muito. Tem uma empresa conhecida minha que trabalha com pijamas, a entrega para outubro em diante, porque já não tem mais, está tudo vendido. Então, alguns segmentos, mesmo com a pandemia, mesmo com o mercado retraído, fechado na maioria das cidades, continuou andando, continuou vendendo e a economia está tracionando. Outra coisa, reformas, né? Então nunca se vendeu tanto material de construção. Só para vocês terem noção, está faltando tijolo de barro, tijolo de concreto, não tem para entregar, e mão de obra para trabalhar, pedreiro, servente, não tem. Está todo mundo tocando obra, então tem alguns segmentos que mesmo com a pandemia, mesmo com a crise, mesmo com esse mercado retraído, está tendo bons resultados, né? E isso vai durar ainda para os próximos meses. Mas a gente tem que ficar atento. Outra coisa também que ficou muito clara, até maio o e-commerce meio que era a única janela de consumo e esses caras cresceram para todos os lados, né? Então hoje, quando você olha para um marketplace desse, aí Magazine Luiza está vendendo tudo, está vendendo até o órgão humano. Daqui mais uns dias, se não tiver um freio, está vendendo até o órgão humano, está vendendo no Magazine Luiza, porque os caras estão vendendo de tudo. Tudo pode ser vendido na Amazon, no Submarino, está todo mundo vendendo de tudo. Então o e-commerce ele cresceu e ele entrou dentro de segmentos em que ele não atuava e estão tendo bons resultados. Mas em maio, quando algumas cidades começaram a liberar a abertura do varejo, o que aconteceu com o e-commerce? Começou a cair os números, aqueles números fantásticos, era só os caras que estavam vendendo, né? Então, quando o varejo começou a abrir em algumas cidades, a venda do e-commerce começou a cair. Né? Então, quais foram as cidades que abriram primeiro o seu varejo? As cidades que conseguiram fazer a contenção melhor inicialmente. Só que logo em seguida, essas empresas que começaram, essas cidades que começaram a abrir o seu varejo, tiveram que fechar novamente, porque o índice de contaminação e de hospitalizados aumentou drasticamente. Então, mais uma vez, fica aí a mensagem e a certeza que todo mundo vai em algum momento pegar esse vírus. Porque, em contrapartida, as cidades que tiveram grande índice de contaminação e muita gente nos hospitais inicialmente, abriram o seu varejo agora e estão tendo resultados de internamento muito baixos. Então, esse vírus, né, ou seja, em algum momento vai chegar em você que não foi infectado ainda. Por isso é que você da área comercial tem que ser muito responsável, trabalhar com todas as proteções possíveis e imagináveis para você não ser contaminado, né? Porque a gente sabe que linha de venda, quem não está vendendo está gastando, e quem não está vendendo está começando a virar alvo para sair da empresa. É assim que funciona. Então fique atento, né? Não pode descuidar, porque as coisas estão acontecendo ainda numa velocidade muito grande. E um outro dado para você ainda ficar mais atento, né? Só nos últimos 5 meses, a Associação dos Planos de Saúde Particulares dizem que mais de 280 mil planos de saúde foram terminados, foram rescindido o contrato. Então, se a gente botar aí uma continha facinha aí de 1, 2, 3 pessoas por plano de saúde, a gente está dizendo aí que tem mais 700, 800, 900 mil pessoas dentro da estrutura de saúde pública, que já está caótica, que já não está dando como é que chama? Dando vazão a tanta demanda, né? Então, por mais otimista que você seja, por mais positivo que você queira ser, por mais fé e esperança que a gente tem que botar o pé no chão e ver que mesmo na pandemia, coisas já aconteceram, estão acontecendo,
e que tem coisas ainda, né, difíceis para serem enfrentadas na frente. E não adianta omitir, não adianta botar debaixo do tapete, não adianta esconder da equipe comercial. Isso tem que estar muito claro, a equipe comercial tem que estar ciente e consciente das possibilidades que estão por vir. A gente tem que ter um cenário positivo, tem que ter um cenário mediano e um cenário negativo, e temos que estar preparado para o negativo, pensando otimista, mas preparado para o negativo, porque só estando bem preparado é que a gente vai dar conta, né, da outra onda que está por vir. Se a onda for muito alta e você não tiver pulmão para aguentar o tranco, você vai se afogar. Então a gente precisa estar muito atento, né? E para te ajudar nessas próximas etapas, para você tomar decisões certas, para que você possa fazer estratégia adequada para montar para a sua equipe e para você, profissional da área de venda que está atendendo, a gente tem algumas informações que a gente quer te passar agora que eu acredito que são muito importantes. A economia, ela trabalha com 3 pilares mais importantes: crédito, renda e emprego, né? Então, crédito a gente nunca teve crédito tanto quanto a gente tem hoje no Brasil. A taxa de juros é a mais baixa dos últimos séculos. Nunca se teve taxa Selic a 2,5%, 3%. Isso nunca teve na nossa existência, né? 4%, 5%, ou seja, estão dizendo aí que a Selic é capaz de chegar a 1,5% no final dessa pandemia, mas não tem, as pessoas não têm garantia para dar para tomar crédito. As pessoas estão muito endividadas. Estatísticas mostram que 73% das pessoas de baixa renda estão endividadas. A grande maioria delas está devendo conta de água, de energia, está devendo colégio particular da filha, ou seja, está devendo cartão. Então, existe o crédito, mas não tem como a pessoa ter acesso ao crédito porque está endividada. Outra coisa, a renda. A gente sabe que o índice de desemprego e a economia está trabalhando no modo sobrevivência, né? Mas a renda está sendo bancada pelo auxílio do governo, né? O auxílio emergencial do governo, né? A gente conversando com muitos amigos, eles falam, pô, mas R$600, R$1.200, isso não dá para nada, mas a gente não tem que olhar por esse prisma. A gente tem que olhar que são 45 milhões, mais de 45 milhões de pessoas que estão recebendo esse benefício e que esse benefício totaliza mais de 50 bilhões de reais injetado na economia. Isso é na veia, é consumo na hora. Esse dinheiro entra na conta dessas pessoas e rapidamente se transforma em compra. Então é dinheiro muito importante e que, querendo ou não, é o que está fazendo tracionar e manter a economia funcionando, né? Então não dá para desmerecer os 600 e os 1.200 do governo. Outra coisa, emprego, taxa de emprego. E nesse quesito eu tenho assim algumas preocupações, porque em fevereiro, lá em início de março, o IBGE divulgava que a gente tinha aproximadamente 12, 13 milhões de desempregados. E nos 5 meses de pandemia, a estimativa é de mais de 8 milhões. Como é que antes tínhamos 12, tem mais 8, e agora o IBGE essa semana, final da última semana, início dessa, está divulgando que nós temos 12 milhões de desempregados. A conta não fecha. Nós já tínhamos 12. Temos mais 8, como é que continua 12? Então tem alguma história aí que não está casando, tem algum pormenor. É igual legislação do Congresso, que sabe, sempre tem uma jabuticaba que a gente não entende, mas não dá para ver, né? Então, crédito, renda e emprego, a gente está com informações não muito agradáveis e a gente precisa estar muito atento nisso, né? Outro caso que a gente precisa estar olhando é que o governo tinha previsto que ele ia ter um déficit público de aproximadamente 154 bilhões antes da pandemia até o final de 2020. E com a pandemia, isso já está em mais de 850 bilhões, ou seja, o déficit que estava previsto em 154 já passou de 850 bilhões, 600% a mais do que estava previsto. E isso já começou a acender luz vermelha no Ministério da Economia e no governo para todo lado. O Guedes já veio a público, o presidente já veio a público dizendo que não vai ter condição de manter o auxílio emergencial para todo mundo. Ou ele vai diminuir a quantidade de pessoas, ou ele vai baixar o volume de crédito injetado, ou seja, então os 50 bilhões que a gente tinha aproximadamente de dinheiro injetado na economia, em setembro, outubro, no máximo, ele vai sumir. Então são 50 bilhões a menos que a gente tem que estar brigando para entrar dentro do nosso bolso. Então, isso é uma realidade que não dá para esconder, ela está muito próxima da gente e a gente precisa estar preparado, atento, olhando para o mercado, olhando para o ambiente. Não é porque a gente ganhou a partida anterior
que a gente vai ganhar o campeonato. A gente tem outras partidas pela frente e que a gente precisa estar muito preparado. Não dá para colocar reserva nesse momento. A gente tem que jogar com a força máxima, só com o titular, porque senão a gente não vai dar conta do recado. A gente também tem boas notícias? Sempre temos boas notícias, né? O Brasil tem muitos ativos, tem muita empresa para vender, muita empresa para gerar concessão. Só que a gente também está vendo aí, já está noticiado, que o Congresso parece que não está muito afim de ajudar o governo a vender as estatais e fazer as correções que precisam. Os servidores públicos já estão pressionando, então uma parte da equipe da economia já está pedindo as contas, já está saindo porque sabe que não tem o que fazer. Né? Se não fizer as privatizações, se não fizer as concessões que precisam ser feitas, não vai entrar dinheiro na economia e aí a velocidade com que a economia vai se regenerar e voltar a crescer vai ser muito lenta e quem está lá no Ministério da Economia não quer estar lá só por estar. Ele quer estar lá para fazer acontecer, para mostrar que fez um bom trabalho e a gente precisa estar atento a isso. Então, gente, não dá para baixar a guarda, não dá para acreditar que por melhor que você esteja, o jogo está ganho. Nós temos ainda 4 meses para lutar, para fazer acontecer, para fazer as coisas o mais certa possível, para errar o mínimo possível. Então eu tenho aqui algumas dicas que eu quero te dar para a gente finalizar a nossa conversa, que eu acredito que sejam muito importantes, né? Então a primeira coisa é ficar muito atento à movimentação de mercado e às mudanças de consumo, né? Ou seja, o que está acontecendo, como está acontecendo, a gente tem que estar fazendo aqui com um olho na missa e outro no padre. Outra coisa, tem que implantar dentro da sua organização o clima de urgência e visão sistêmica. Todo mundo tem que estar 100% engajado e voltado para vender. Por isso é que eu desenvolvi o projeto Reprograme-se, né? Ou seja, que é um projeto que a gente está vendendo para algumas empresas, que a gente vai treinar a equipe interna, gestores, equipe de vendas e clientes para ter uma linguagem só e todo mundo trabalhar de forma certa, no ecossistema casadinho. Mas isso vem mais para frente, a gente fala disso. Tem que rever o mix e a linha de produção, ou seja, a gente tem que botar para produzir o que está vendendo, o que dá resultado. Não adianta você pegar dinheiro, recurso e transformar em estoque. A gente tem que botar dentro do estoque que vai vender em seguida. Então a gente tem que estar olhando muito firmemente para o nosso mix. Não produza o que não precisa ser produzido. Ah, mas eu sempre fiz, cara, bota para bater na máquina, para fazer na máquina o que está vendendo, o que está sendo comprado, o que dá lucro, o que não dá lucro, o que não está vendendo, tira do mix de produção, tira isso. Hoje essa é a hora de botar para vender, para fazer resultado. Outra coisa, trabalhe mais horas dentro do cliente e com os clientes. Só estando próximo dos clientes nesse momento é que a gente vai saber o que eles precisam, como eles precisam, para a gente se antecipar aos fatos e entregar antes dos concorrentes. Venda o máximo possível, essa é a hora de fazer caixa, de gerar liquidez para dentro das nossas empresas. Então, se você é da indústria, faça e lute por liquidez. A gente não sabe o tamanho dessa onda, então a gente precisa de pulmão para a próxima onda. Por quanto tempo a recessão vai estar? Se a gente sair em V, né, rapidamente, beleza, mas e se não sair? Como é que serão os próximos meses? Então a gente tem que vender o máximo, tomar espaço da concorrência. E por último, controlar crédito, né? Como a gente sabe que as empresas estão endividadas, que as pessoas estão endividadas, cuide com quem você vai vender, para quem você vai vender, porque a coisa não vai estar mole. A tendência é que o nível de endividamento aumente, né? Então, poxa, esse vídeo a gente fez ele assim rapidamente, aproximadamente 20 minutos, é um pouco extenso, mas a gente botou uma infinidade de informações na sua cabeça para que você possa ampliar a perspectiva, para que você possa ter noção do que você precisa fazer. Entra nas minhas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, o meu LinkedIn. Eu tenho possivelmente uma das melhores redes de profissionais da área comercial, de trade, de marketing do Brasil, é a minha no LinkedIn. Então, se você não faz parte ainda, entra lá, se cadastre, que a gente está sempre compartilhando informação, conhecimento e uma infinidade de oportunidades, né? Então o objetivo aqui não é botar medo, não é causar pânico, é mostrar que existe uma realidade ainda que está meio que na nuvem, está meio escondida, mas que a gente não pode botar ela debaixo dos tapetes, não podemos esconder isso da nossa equipe de venda e nem ela do nosso planejamento. Ela tem que estar muito no dia a dia do nosso planejamento. Entra lá no nosso site, procura saber mais sobre o que eu faço, como eu faço, de que maneira eu posso te ajudar, e precisando é só ligar que a gente está aí para ajudar no que for possível, né? Então juntos
a gente pode fazer mais, pode fazer melhor e mais inteligente. Então, um grande abraço, pensa no que eu falei, coloca no teu planejamento, na tua estratégia, fala para a tua equipe o que realmente precisa ser falado, quais são as responsabilidades, o que ele precisa ter ciência e consciência, quais são as habilidades e competências que ele precisa desenvolver e vamos para a luta, né? Ou seja, vendas não tá para reclamar, tá para agir, para fazer acontecer e entregar resultado. Um grande abraço e saúde a todos.